Bom dia, minha gente! Estamos aqui para nossa live hoje, para nossa leitura bíblica na ordem cronológica, como temos feito ao longo de 2 anos. Estamos aí no início ainda, mas seguimos aí na nossa jornada e estamos num momento muito importante do povo de Israel, que eles estão a ponto de entrarem na Terra Prometida. Gente, é um momento muito importante, né, da gente entender, da gente contextualizar. Então, essa live de hoje, onde iniciamos também mais um livro, né? Iniciamos mais um livro, Deuteronômio. Vamos iniciar a leitura desse livro hoje e já deixa a sua Bíblia aí aberta em Deuteronômio, no capítulo 1, minha gente. Ai, gente. Vamos lá? Bom dia, minha gente. Vamos iniciar então esse nosso tempo. Você já pode aí convidar as pessoas, enviar esse aviãozinho para que mais pessoas estejam aqui conosco nesse tempo de estudo das Escrituras, né? Aquilo que nós temos feito ao longo desses anos é ler a palavra, é ler o texto dentro do seu contexto, né? Porque o texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então, a gente lê, a gente contextualiza para que também, né, a nossa compreensão seja mais profunda sobre aquilo que o Senhor quer revelar. E sempre, claro, pedindo ajuda e auxílio ao Espírito Santo de Deus que nos conduza nesse tempo, nessa leitura bíblica. Não é mesmo? Então, bora lá, minha gente. Vamos orar, dar graças a Deus por mais essa manhã. Deus, obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada por essa oportunidade que temos, Senhor, desse livre acesso à Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesse dia, nesta manhã, Senhor, que a Tua palavra possa fazer morada no nosso coração, Senhor, transformando-nos, Senhor, a cada dia, Senhor, amadurecendo a nossa fé, nos tirando desse lugar raso, Senhor, que nós possamos ter um coração voluntário, um coração que se dispõe à obediência, Senhor. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Minha gente, então bora lá, né? Chegamos em Deuteronômio. Então, esse livro de Deuteronômio, e aí a gente vai iniciar essa leitura hoje desse livro, que é justamente o final da vida de Moisés. Moisés que esteve, né, durante tanto tempo, tantos livros aí, desde Êxodo, nós estamos acompanhando toda a leitura bíblica com Moisés, né? Moisés que estava liderando o povo durante todo esse período, durante todos esses 40 anos, vimos aí. E o que acontece, né? Ele escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, que são o Pentateuco, né? Que é o Pentateuco, ou seja, são 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, nós vemos aí que Deuteronômio é justamente esse último livro, né? O último livro escrito por Moisés, e é o último livro que Moisés escreve, e ele já está aí a ponto, né? Chegada a sua hora, tá, gente? Então, bora lá. Eu vou tirar os comentários aqui e qualquer dúvida vocês podem colocar ali na perguntinha, eu vou lembrar de ver ali, tá bom, gente? Então, deixa eu tirar os comentários. E aí, qualquer dúvida, vocês coloquem ali. E aí, no final da live, a gente responde, tá bom? Ó, então, vamos começar lá em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 1, né? Uma coisa, então, interessante, né? Como eu falei, esse é um livro que ele foi escrito no final da vida de Moisés, nos últimos meses da vida de Moisés. É um livro que, diferente dos outros livros, né, que contam a história do povo, desde a história ali quando inicia esse processo de Moisés, lá na sarça ardente, no livro de Êxodo. Então, a gente vê muito tempo, né,
acontecendo nos livros anteriores. Gênesis, então, né, é o livro que contempla o maior período histórico de todos os livros. Então temos o livro de Gênesis, temos o livro de Levítico, que também foi dado, foram dadas as leis. Nós vimos o livro de Números, como eu falei, né? A gente já estudou sobre isso também, que são os 40 anos que o povo passa na peregrinação pelo deserto, e agora nós chegamos em Deuteronômio. O que é o Deuteronômio? Deuteronômio é o livro, né, que o significado de Deuteronômio é a segunda lei, mas não como uma segunda lei de Deus, algo diferente. Não, é sendo dita novamente. Então, inclusive os judeus antigos, eles traduzem esse número Deuteronômio como as palavras, né? As palavras, porque é assim que inicia o capítulo. Ele diz assim, ó, são estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel. Então, as palavras também pode ser uma tradução para esse Deuteronômio. Então, como eu falei, ele vai contemplar um período muito pequeno, né, de tempo mesmo. Esse livro de Deuteronômio, ele é escrito num período aproximadamente aí de, no máximo, 2 meses. São algumas semanas, 1 mês e meio, talvez, por aí. Então, é realmente no final da vida de Moisés. E lá, no final do livro, nós vamos ver a morte de Moisés. Então, é um livro que tem 34 ou 34 capítulos, né? E esses 34 capítulos, então, eles estão inseridos dentro de um período muito curto, de algumas semanas apenas. Que o que acontece? É o Moisés que está agora falando as palavras, ou seja, relembrando as palavras, e agora eu quero contextualizar, né? Para a gente iniciar a nossa leitura com esse panorama aí, com esse entendimento. Então, o que está acontecendo? O Moisés, que ainda, né, está aí diante do povo, ele agora, no final da sua vida, e a gente vai ler isso aqui já no versículo 3, né? Já está no final da sua vida, eles já peregrinaram pelos 40 anos, e ele sabe que o tempo dele já tinha chegado ao fim, né? O que ele faz agora? A geração toda que saiu do Egito morreu no deserto. Agora ele está com uma nova geração. É a nova geração que vai herdar a terra prometida, tá? Então, o que ele faz? Ele traz as palavras, ele reitera as palavras de Deus, a lei de Deus, para aquele povo, para aquela nova geração. E ele sabe que aquelas são as últimas palavras, né? Porque ele já vai morrer, ele sabe disso. Então, o que ele está colocando aqui? Quando eu leio Deuteronômio com uma sensação de nostalgia, sabe? Com uma sensação de que cada palavra aqui, Moisés está carregando, em cada palavra que ele diz aqui, um senso para aquele povo de urgência. Olha, da aliança, né, que Deus tinha. Um senso de urgência no sentido assim, ei, vocês estão tomando posse, agora obedeçam, a gente não tem tempo a perder. Ele reitera a aliança, ele vem falar num tom, esse livro de Deuteronômio, num tom de despedida. Porque ele sabe que chegaram os 40 anos. Ele sabe que ele não vai entrar na terra prometida. Então é um som da voz de Moisés nostálgico, é um som de despedida, é um som de... Sabe como? Então, assim, eu leio esse livro com esse entendimento. E esse livro, ele é composto por 3 discursos de Moisés. Anote aí. De uma forma resumida, nós podemos dividir esse livro de Deuteronômio em 3 discursos. Por quê? Porque esse é um livro de discursos de Moisés para essa geração nova que vai entrar na Terra Prometida. Imagine
Se você soubesse que ia morrer daqui a um mês, qual seria a mensagem que você ia deixar para os teus? O que você ia fazer? O que você ia falar? Quais atitudes você ia tomar se você soubesse que você ia morrer daqui a um mês? O que você ia fazer, eu não sei. Mas eu sei o que Moisés fez. Sabendo que ia morrer em um mês, ele elabora 3 discursos. Cheios de emoção, de nostalgia, de despedida, mas também com um senso de urgência, de aliança, de compromisso, de responsabilidade que aquele povo tem diante da lei de Deus, diante desse Deus que o sustentou durante aqueles 40 anos. Ok? Vamos ler então? Então começa assim, ó. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão no deserto, na Arabá, defronte do mar de Sufi, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Jornada de 11 dias, desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia. Vejam só, o povo estava, e esse livro de Deuteronômio também, ele vai contar do povo de Israel que está justamente dentro de um cenário. Qual o cenário? O cenário da planície de Moabe. Escreva aí, né? Então, esse livro aqui, que nós temos aí esse período de 1 mês e meio, né? Entre algumas semanas mesmo, a gente pode colocar aí 1 mês e meio. Eles estão localizados nas planícies de Moabe. Moisés fala então, né, discursa para esse povo, esses 3. Eu não falei, né, os capítulos. Sem os comentários, às vezes eu esqueço. Então, bote aí os três discursos de Moisés de uma forma muito resumida e bem simples para nós, para a gente dividir aqui. Eu não vou dividir nem nos versículos, mas nos capítulos. O primeiro discurso de Moisés se dá entre o capítulo 1 e o capítulo 4. Primeiro discurso. O segundo discurso de Moisés se dá do capítulo 5 ao capítulo 26 de Deuteronômio. E o terceiro discurso dele se dá do capítulo 27 ao capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Tá bom, gente? Esses são os 3 discursos aí, de uma forma muito clara, muito resumida, mas que vai nos ajudar aí à medida que nós formos lendo o livro. Pois bem, o cenário qual eram? As planícies de Moabe, esses 3 discursos, um período curto, cheio de emoção. Então, ele está lá e versículo 3 diz assim, ó: sucedeu que no ano 40º do primeiro dia do 11º mês. Tá vendo? Do 11º mês. Veja, em que ano eles estão? No 40º, no ano 40. No primeiro dia do 11º mês, ou seja, do mês 11. Falou Moisés. Tá vendo por que só tem 1 mês ou 1 mês e meio? Por quê? Porque já está ali no limite dos 40 anos. Moisés morreria, ele sabia que ele não entraria na Terra Prometida e ele sabia que a peregrinação duraria 40 anos. Ok, gente, vocês entendem isso? Segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito, falou tudo que o Senhor lhe mandara dizer. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo... Olha só, olha que coisa interessante. Aqui, eles já tinham vencido aqueles reis. Quais? O rei Og, o rei Bazã. Eles estavam a leste do rio Jordão, prontos para entrarem na terra prometida. Olha isso, que sensacional. Gente, é sensacional. Eu leio isso aqui... Você consegue sentir a emoção do momento? Eu vou botar você no meio, tá? Vou te colocar dentro do cenário. Jesus
Deus amado. Vou te colocar no cenário. Moisés ali diante daquele povo, trazendo as últimas palavras, trazendo as palavras para esse povo, daquilo que Deus tinha dito. Então, esse livro de Deuteronômio aqui é um remember. A gente vai ver que ele vai repetir tudo aquilo que já tinha acontecido, mas de uma forma muito objetiva, muito direta. Por quê? Porque são as últimas palavras de Moisés e ele está relembrando aquele povo a aliança de Deus, tá? Botem aí o coraçãozinho. Então se coloque no meio daquele povo, ouvindo Moisés, dizendo isso. Eu não sei, gente, eu já fico até emocionada quando eu entro nessa história, quando eu entro dentro do contexto. Né? Então Moisés está ali, está falando, e ele relembra, ele fala assim, eles estão a leste do Jordão, tá? Ou seja, eles estão a ponto. As terras ali já haviam sido conquistadas. As terras a leste do Jordão já haviam sido conquistadas, como nós lemos lá em Números, no capítulo 21, onde eles entraram nas guerras, eles venceram aquelas guerras, então eles já estavam ali a ponto. Mas ali não era a terra prometida deles, a terra prometida era Canaã, e para isso eles precisavam cruzar o Rio Jordão. Então, pronto, aí vem o versículo 6, que começa assim, né? Porque Moisés, ali naquele lugar, ele explica a lei para quê? Por que a Bíblia vai dizer que ele vai explicar? Por quê? Porque ele se dá agora, nesse momento, a explicar a lei, tudo aquilo que já aconteceu, que ele já falou para aquela geração que morreu, ele está dando como as suas últimas palavras antes da sua morte. Ou seja, o maior tesouro que ele tem é o quê? É explicar a lei de Deus, a aliança de Deus, para aquele povo que herdaria a promessa. Gente, eu não aguento isso aqui. Versículo 6 diz assim, o Senhor nosso Deus, ele diz assim, ele diz assim, o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo, tempo bastante haveis estado neste monte. Olha só, o tempo de jornada deles, de Horebe, de que eles saíram do Egito até eles entrarem na Terra Prometida, seriam de 11 anos. Como está escrito no 11 dias, desculpa gente, 11 dias, 11 anos não, 11 dias, tá? Como está escrito no versículo 2, olha, jornada de 11 dias desde Horebe pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia. Seriam 11 dias, mas esses 11 dias se tornaram 40 anos. Aquilo que seriam 11 dias se tornaram 40 anos. Por quê? Por causa da reclamação, falta de confiança, falta de segurança no Senhor, de confiar nas promessas de Deus. Foi por isso que eles peregrinaram por 40 anos. Aí nesses 40 anos, então eles não entraram na Terra Prometida porque a distância, por causa da distância geográfica, porque era longe demais, não. Eles não entraram na Terra Prometida pela desobediência, pela falta de fé. E aí Deus estava fazendo o quê? Preparando o coração desse povo. Preparando o coração desse povo. Então o problema deles não foi geográfico, o problema deles foi espiritual. E nesse tempo, o que o Senhor fez? Ele se revelou para eles. Ele se revelou para ele como um Deus, que é o Deus que governa toda a história, que sustenta o seu povo. Não só isso, como ele também mostrou quem eram essas pessoas. Quem é esse povo. Como esse povo é inclinado ao mal. E isso cabe a mim e a você. Como o nosso coração é, Deus revela para eles. Ei, vejam o coração de vocês. Como é murmurador, como é reclamão, como é ingrato. Como vocês são inclinados para o mal. E isso não é só para aquele povo, é para nós. Para nós também. Pois bem, então, diante disso, ele diz assim, ó, vocês já estão aqui há muito tempo, agora
vamos, chegou o momento de herdar essa terra. Voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos em Arabá, e à região montanhosa, e à baixada, e ao Neguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande rio Eufrates. Aí ele diz assim, no versículo 8, eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Vocês conseguem sentir o tom de voz de Moisés? Colocando o coração dele naquelas palavras. Dizendo assim, é como se ele não trouxesse, as palavras do coração dele, como se ele estivesse dizendo assim, ei, eu estive com vocês durante esses 40 anos, em busca do que dessa terra prometida eu não vou entrar, mas vocês vão. Desse tesouro, dessa promessa abraâmica que o Senhor fez com Abraão. Ele traz o que? A promessa. Ele traz o que? Ele traz a aliança. Ele fala assim, aquilo que o Senhor disse, que vocês herdariam, desde Abraão, de Isaque e de Jacó. Olha, agora entrem e possuam essa terra. Vocês conseguem sentir isso daqui, gente? Aí ele diz assim, nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor, vosso Deus. E aí, o que ele faz? Ele começa agora, nós vamos ver muitas histórias aqui repetidas, do que já aconteceu, do que nós já estudamos. Então ele vai dizer aqui, no versículo 9, nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor, vosso Deus, vos tem multiplicado. E eis que já hoje sois multidão, como as estrelas dos céus. Olha isso aqui. É o Moisés dizendo para aquele povo, hoje vocês já são multidão. Vocês lembram o que o Senhor falou para Abraão? Que faria deles uma multidão. E Moisés aqui agora, ele está dizendo o quê? Deus cumpriu. Deus o sustentou pelos 40 anos e vocês são multidão. E ele termina o versículo 10 dizendo assim, como as estrelas dos céus. O que é isso? É ele conectando aquele povo, aquela nova geração, a promessa feita a Abraão, a aliança de Deus. O Senhor Deus dos vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois. E vos abençoe, como vos prometeu. Ele diz assim, como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? É ele dizendo assim, eu sozinho não dou conta. Como que eu poderia aguentar? Eu não dou conta. E assim como eu não dou conta, e eu levantei pessoas, príncipes, lembra? Nós já falamos sobre isso. Líderes para me ajudarem nessa função toda. Lembra que o sogro dele o ajudou nessa tomada de decisão? Ele vai dizer, tomai homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Aqui a gente vê que esse livro de Deuteronômio é um livro de transição também, onde ele vai estar transicionando a liderança de Israel. Ele era o líder, mas ele está preparando novos líderes. Então, me respondeste, disseste, é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças das vossas tribos, homens sábios, experimentados, e os fiz cabeça sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, oficiais segundo as vossas tribos. Como eu falei, aqui nós temos mais de 2,5 milhões de pessoas. Ele organizou tudo por tribos, por chefes de 100, chefes de 1000, chefes de milhares. Olha isso.
Então ele está falando, e ele está falando, permaneçam, né? Vocês sozinhos não dão conta, ninguém dá conta sozinho. E como eram escolhidas essas pessoas aqui? Quando eu vejo isso aqui, as pessoas escolhidas, como que esses líderes eram escolhidos, que Moisés está dizendo aqui? Eram líderes escolhidos, homens sábios, inteligentes, experimentados. Ou seja, está falando sobre a sabedoria, pessoas que são sábias, mas não sábias da sabedoria desse mundo, do conhecimento desse mundo, mas a sabedoria que nós vemos através da palavra de Deus. Pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas que aplicam a palavra de Deus. Porque senão você tem apenas o conhecimento. Se você conhece muito da Bíblia, sabe até versículos de cor, mas não aplica isso na tua vida, você é tolo, você é tola. Porque a sabedoria está enquanto você aplica a palavra de Deus na tua vida. Então, olha lá, inteligentes e experimentados. Então não são pessoas que não têm uma vida com o Senhor, que não conhecem. Não, os líderes levantados não são pessoas que não conhecem a Deus, não são pessoas experientes. São pessoas que já passaram na incubadora da fé, que estiveram ali no secreto com o Senhor, que estão alimentando e nutrindo uma vida. Por quê? Porque não são neófitos. Como diz o apóstolo Paulo no Novo Testamento. São pessoas experimentadas. E hoje, o que tanto temos visto? Líderes que se dizem líderes, que se autodenominam, né? Pessoas, sou apóstolo de Deus, eu sou profeta das nações, eu sou pastor não sei das quantas, pastora da não sei das quantas outras. Porque eu sou doutorada, eu sou não sei lá o que tanto. Formada em Harvard. E tantas vezes nós precisamos olhar para isso. Os líderes levantados, que sejam sábios, inteligentes e experimentados. E hoje o que vemos? Pessoas que são levantadas como líderes, quando? De acordo com o número de seguidores. Mas vejam, uma pessoa pode ter milhares de seguidores e não conhecer a Deus. Pode estar lá postando seus versículos e não conhecer a Deus. Mas porque tem milhões de seguidores, é uma pessoa influente. Uma pessoa talvez que saiba manejar as coisas da internet aí, ser digital, né? Que saiba fazer isso. Pode, em questões de pouco tempo, conseguir muitos seguidores e por isso é posto como líder. Que mentalidade rasa do povo que acha que por causa disso pode colocar uma pessoa, por causa das suas posses, por causa daquilo que tem, por causa de quantos diplomas tem, ou ainda por causa da capacidade aparente que a pessoa tem. Coloca de líder a capacidade da pessoa. Não. Experimentados no Senhor. É pessoa que tem tempo de oração, tempo de leitura bíblica, que tem uma busca apaixonada por quem Deus é. E sabe, o que importa o número de seguidores? Não importa. O que importa é o quanto essa pessoa está no secreto com o Senhor. É isso que o Moisés está dizendo aqui. Levantem líderes sábios, inteligentes e experimentados. E não pessoas vaidosas, pessoas capazes com as redes sociais aí. Pessoas que colocam versículos e fazem uma postagem bonita que chama atenção, que está com seu feed harmonizado. Do que adianta? Então ele diz isso, porque ele está trazendo para esse povo as últimas palavras. E agora eu não vou voltar mais. Mas façam isso. Porque eu estive com o Senhor 40 dias no monte, vendo ao Senhor face a face.
Então, aí ele diz assim, ó, versículo 16. Nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e o seu irmão, o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo. Ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Ai, gente, eu não aguento. É porque ler o livro de Deuteronômio, quando a gente está inserido no contexto, você sente o tom de voz de Moisés nesses discursos aqui. Eu não aguento, gente. Eu não aguento. Ele diz assim: então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá, né? Aqui, aonde que eles estão? A gente está lendo esse texto aqui, como eu falei, esse livro de Deuteronômio, ele vai repetir o que já aconteceu. Então ele está trazendo para a nova geração, né? Ele está trazendo esse discurso, as suas últimas palavras para a nova geração que vai herdar a terra, tá? Então ele está contando o quê? O episódio que aconteceu em Números 13 e Números 14, que a gente vê ali que o povo não herdou a terra prometida, né? Que eles entraram, os 12 espias. Então ele vai voltar e vai contar aquela história. Esse aqui. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Veja, isso aqui aconteceu o quê? Há 40 anos. Isso aqui aconteceu há 40 anos. Nesse momento aqui, até o Moisés ia entrar na terra. Nesse momento aqui, a geração dos pais daquele povo ali ia entrar na terra. Então aqui é o Moisés voltando 40 anos, relembrando o que aconteceu há 40 anos atrás. Eles estavam naquele mesmo lugar, a ponto de entrar à terra prometida, que eles já tinham caminhado aqueles 11 dias. Eles já iam entrar. Então todos vós chegastes a mim e disseste: mandemos homens diante de nós para que nos espiem a terra, ó, os espias, e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. O que os espias iam fazer? Iam fazer isso. Eles iam olhar, iam espiar, iam observar aquela terra para dizer qual caminho que eles podiam seguir, porque a terra já era deles. Deus já tinha dito que a terra era deles. Então, o que os espias iam fazer? Eles iam espiar aquela terra para voltar e dizer: será que vamos ou será que não vamos? Não, gente. Não tinha esse plano B. O plano só existia o plano A. Vocês vão entrar na terra prometida. Os espias vão fazer o quê? Vão observar por onde. Qual trilha que a gente vai pegar aqui para entrar na terra? Porque a terra já é nossa. Versículo 23. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e subiram à região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e não-la trouxeram. Lembra do cacho de uva que 2 tinham que trazer? De tão grande que era? Os figos? Lembra, gente? A gente estudou isso lá em Números capítulo 13. E nos informaram dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus, uma terra boa que mana leite e mel. Realmente essa terra mana leite e mel. Versículo 26. Porém, ó o porém aí, vós não quisestes subir mais, fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou a terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Vejam que absurdo. O povo aqui trocou a bondade de Deus, o Deus bondoso,
Por quê? Por um Deus que odeia o seu povo. Olha o que o povo estava reclamando para Moisés, dizendo esse Deus odeia a gente. Olha que absurdo, gente. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração. Ou seja, aquele povo lá influenciou todo o povo a quê? A não tomar posse da terra prometida. E a grande maioria, tá? Porque dos 12 espias, 10 voltaram com esse discurso de não tem como a gente entrar lá. E por isso eu digo, a voz da multidão não é a voz de Deus. Não é porque a maioria faz que você tem que fazer. Não. Nós temos que buscar na palavra de Deus. Buscar a voz do Espírito Santo de Deus. Então, dizendo maior e mais alto do que nós é este. Olha o que o povo estava dizendo. Maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos de Anaquins, que eram gigantes. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. Então o que acontece? Eles voltaram, né? Nós já estudamos sobre isso, eu vou só passar, porque aqui ele está relembrando isso. Eles voltaram dizendo, não tem como, as cidades são fortificadas, e realmente eram. A cidade tem gigantes, realmente tem gigantes. As cidades tem muros altíssimos? Tem muros altíssimos. Mas os dois, Josué e Caleb, voltaram assim, tá tudo isso é verdade. A cidade é assim mesmo. Mas o Senhor disse que nós íamos herdar essa terra. Então nós vamos herdar essa terra. Mas os 10 derreteram o coração dos homens. E eles falaram, não tem como. Versículo 30. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós. Segundo tudo que fez conosco diante dos nossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou. Como o homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual andaste, até chegardes a este lugar. Olha isso aqui, gente. O Senhor vai adiante de vocês, Ele pelejará. Aí ele diz assim, no deserto, é como se o Senhor tivesse levando seu filho por todo o caminho, pegando assim pela mão e levando para a terra, né, prometida. Até chegaste nesse lugar, e chegou nesse lugar e falou, agora vai. E o povo disse, não, a gente não vai. A gente não vai entrar. Eles não estavam confiando. Mas nem por isso crestes no Senhor, vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde devíeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Lembra? Que o Senhor era como esse que pegava pela mão, que pegou o povo pela mão e o levou, guiando. Com a nuvem, com a coluna de fogo, com a nuvem que guiava esse povo durante a noite, durante o dia. A presença de Deus não saiu do lado desse povo. E mesmo assim o povo não confiou. Versículo 34 diz assim: Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele o verá. E a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Ele perseverou em seguir ao Senhor. Caleb, versículo 37. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Olha, sobrou até para Moisés. Está falando: o Senhor também se indignou contra mim. E falou assim: você também não vai entrar, Moisés. Lembra, nós estudamos isso lá em Números, no capítulo 20. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Anima-o, Josué. Quem que era Josué? Josué é o próximo líder que ficaria aí à frente desse povo todo, já na terra prometida. É tão lindo que ele fala assim,
ele ali entrará. Ele fala primeiro de Caleb e agora ele está falando aqui de Josué e ele diz: animam, porque ele fará. Meu Deus. Meu Deus, gente. Olha. Porque assim, gente, na caminhada, a nossa caminhada de fé, como falou assim, ó, perseverar em seguir ao Senhor. O que o Moisés está falando? Como líder, esteve à frente desse povo, né? Pelos 40 anos e agora nas suas últimas palavras. Gente, assim, ó, dentro desse contexto, a gente entende que são as últimas palavras, ou seja, aquilo de mais importante Moisés está falando para eles. Então ele não vai falar tudo, né? Mas aquilo de mais importante. Ele fala assim: ei, Josué, vai ser o próximo líder. Animem. Sabe por quê? Porque eu fui líder durante os 40 anos e eu sei como é difícil. É como se ele estivesse falando isso. Eu sei que em muitos momentos da nossa caminhada, a gente pensa em desistir. Eu sei que em muitos momentos da caminhada nós somos pressionados. Então animem. Sabe, esse é um convite para você animar as pessoas. As pessoas que estão aí à frente. Porque não é fácil. E às vezes a gente vê a pessoa e acha assim: ai, tá tudo bem, a vida tá bem tranquila. E às vezes a pessoa não sabe. O Moisés está dizendo aqui para ele: ei, anime Josué. Ele fará que Israel receba a terra por herança. Meu Deus do céu, que coisa mais linda, gente. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão. E a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vós, virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos segundo tudo que vos ordenou o Senhor, nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dizei-lhes, não subais nem pelejais, pois não estou no meio de vós para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. O que estava acontecendo? O Senhor disse para aquele povo, falou assim: não, vocês voltaram, os espias voltaram, derreteram o coração do povo, então é o seguinte, vocês não vão entrar na terra prometida, vocês vão vagar por 40 anos. Vocês vão vagar por 40 anos. E aí o que aconteceu? Uns espertalhão lá, uns grandão, estufaram o peito, falaram assim: não, agora a gente vai. Agora a gente vai. A gente entendeu que a gente pecou, a gente entendeu que a gente murmurou, mas agora a gente vai. Sabe? Às vezes a gente não percebe que a obediência fora do tempo é desobediência e rebelião. Eles aqui estavam em rebelião, porque o Senhor falou assim: não, agora não é tempo. Agora vocês vão vagar 40 anos. Os espertos não cresceram o peito, falaram assim: a gente vai. Porque se essa terra é nossa, a gente vai. Agora eu entendi, a gente reclamou, o Senhor cirou, mas a gente vai. Agora o Senhor vai trabalhar no coração de vocês. Por 40 anos. Agora o Senhor tem um propósito com os 40 anos. É trabalhar no coração desse povo, é preparar esse povo para herdar a terra. Então agora não é hora de você entrar. E o Senhor está dizendo: diga, não subam, porque eu não estou no meio de vocês. E quantas vezes temos agido assim? Nós insistimos em fazer aquilo que nós achamos que é a vontade de Deus. E aí aquilo que a gente acha que é bom, que é agradável, a gente vai. Sequer queremos saber se é o momento, porque há momento para todas as coisas. Há um tempo certo para todas as coisas. Há um propósito de Deus para as coisas
que o Senhor tem para nós. Eclesiastes no capítulo 3 vai falar isso. Então, ele diz assim, ó, assim vos falei e não escutastes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos, subistes às montanhas. Tá vendo? O povo falou assim, não, a gente vai entrar. Deus disse que era para a gente entrar, a gente vai entrar. Moisés disse, não, mas agora não é para entrar porque Deus não vai estar no meio de vocês. Não, mas ele disse, para a gente entrar na terra prometida. E o Senhor está dizendo aqui, ó, coração presunçoso, orgulhoso, vaidoso, rebelde. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu. Não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim, permanecestes muitos dias em Cádiz. Olha isso, gente. Ai. Então, 8h48, deixa eu ver. Nós finalizamos assim. Vou pôr as perguntas que vocês fizeram. Que a caminhada era para durar 4 anos e durou 40, mas agora vi que era exatamente, não tem nada de 4 anos, eram 11 dias e veio no versículo 3 de Deuteronômio 1, né? Nós vemos que são 11 dias. Então, aqui vamos ver a outra. As 2:30, né? Tribos que ficaram antes do Jordão não habitaram na terra prometida? Exatamente, essas 2,5 tribos, nós vimos isso lá em Números, no capítulo 32. Nós vimos que 2,5 tribos, né? Foi a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés, elas não entraram na terra prometida. Elas ficaram a leste do Rio Jordão, tá? Então, elas ficaram nessas terras aqui antes de entrar na terra prometida. Teve toda aquela história, todo aquele contexto, né? Eu até falei um pouco na live, quando eu falei de Números capítulo 32. Deixa eu ver o que mais. Divide o discurso em 3 partes? Sim. Então, os 3 discursos que nós encontramos de Moisés aqui no livro de Deuteronômio, o primeiro discurso está do capítulo 1 ao capítulo 4, o segundo discurso do capítulo 5 ao capítulo 26 e o terceiro discurso do capítulo 27 ao capítulo 30, tá bom? De uma forma assim muito resumida, mas clara, para nos acharmos aqui dentro da leitura. Por fim, ninguém entrou, somente Josué e Caleb. Exatamente. Aqui eu quero fazer um adendo que é pouco falado, mas eu quero falar aqui para vocês algo interessante. Vejam só, quando aconteceu o episódio de Números capítulo 13, que o povo não entra na terra prometida, né? Depois que é enviado os 12 espias, tudo, eles voltam e acontece aquela situação no capítulo 13 de Números e eles não entram na terra prometida, ficam vagando por 40 anos. Deus disse que quem apenas entraria Josué e Caleb, mas vejam, daquela geração que estava ali, os abaixo de 20 anos, a responsabilidade recai para os acima de 20 anos, para os abaixo de 20 anos, ou seja, as crianças que estavam ali ainda, os jovens, né, os adolescentes, eles ainda fazem parte desse povo tanto o povo que nasce no deserto, quanto aqueles que se desenvolvem no deserto, ou seja, quem recebe aquela palavra são os acima de 20 anos, tá? Que nós vimos então, quem é que vai entrar, como fez aqui, ó, por fim, ninguém entrou, somente Josué e Caleb. Josué, Caleb e aqueles abaixo de 20 que receberam aquela palavra também entram na terra prometida. Tá bom, gente? Interessante isso que a gente ouve muito falar que somente Josué e Caleb entraram. Não, os abaixo de 20 anos, eles entraram, tá bom? Depois eu vou procurar o texto aqui e mostra. Mas lá em Números, quando Deus traz, né, a palavra dele, a gente já vai ver isso.
Deixa eu... Opa. Aqui, ó. Deixa eu ver a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui, ó. Jane. Até os dias de hoje em Israel tem essa divisão? Não, não tem mais, né? Israel se reduziu, a sua terra também reduziu muitíssimo, né? A gente vai ver aí, à medida que vamos estudando, né? Aqui o povo ainda vai entrar na Terra Prometida, a gente vai ver que ela se fortalece, ela se torna uma grande nação, mas essa grande nação, ela é dividida, né? Lá para frente, e essa nação, praticamente, né? Ela existe um remanescente que permanece ali, né? Mas ela praticamente desaparece nessas tribos aí, tudo isso, tá bom? Mas existe o remanescente. Deixa eu ver o que mais que vocês perguntaram aqui. Ai, cadê? Ana, choramos juntos. Ai, que lindo. Ó, já vou chorar de novo. Cada dia mais que a Bíblia responde, a Bíblia é 11 dias, isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui diferente. Tá. Pronto, gente, eu acho que já respondi todas aqui, tá? Então é isso, gente. Esse é, né, o conteúdo desse capítulo 1 aqui e um pouco do panorama geral do livro de Deuteronômio. Então, eu te convido, né? Eu te convido e eu te provoco a uma leitura que você possa fazer aqui, ó. Aqui, ó. Você tá aqui, ó, no meio desse povo, né? Então, junto com esse povo, que a gente possa ouvir essa história, né? Ouvir isso daqui. Que essa leitura bíblica, que a gente faça essa leitura bíblica com essa consciência de que são as últimas palavras. É aquilo de mais precioso que Moisés deixa para esse povo, são as suas últimas palavras. O que ele vai fazer? No último tempo, você acha que ele vai viajar? Ele vai para as Maldivas? Ele vai fazer uma turnê? Ele vai descansar? Não. Ele vai discursar aquilo que o Senhor falou para ele durante aqueles 40 anos. Então, eu te convido e te provoco a uma leitura dentro desse contexto. De alguém que está deixando as suas últimas palavras. De alguém que esteve com o Senhor. Falando face a face. Sem comer nem beber. Mas se alimentando e bebendo da fonte. Dá para aguentar não, gente? Dá para aguentar não? Quando eu leio com esse entendimento. Então é isso, minha gente. Deus abençoe. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No sábado, nós teremos a nossa live, né? Que vai ser o nosso devocional com arte. A partir da próxima semana, eu vou colocar aqui nos meus stories os horários das lives, novos horários, no mês de maio. Porque eu vou viajar. Eu vou ver a minha filhota. E o fuso horário é diferente. Eu não vou conseguir fazer as lives às 8 horas da manhã. Então, eu vou ver como que vai ser os horários e eu vou colocar aqui, tá? Então, a partir de maio, ou seja, a partir da próxima semana, a gente vai ter uma mudança no horário, tá bom? Somente no mês de maio. Tá bom, gente? E aí eu vou me organizar para essas coisas aí, inclusive a live da mansidão. Tá bom? Então, Deus abençoe minha gente e até sábado às 8 horas da manhã.